Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma Innov Talks. Hoje gostaríamos de falar um bocadinho sobre como encontrar mercado, como encontrar preço, mas essencialmente como usar as nossas ferramentas, a tecnologia disponível no mercado para nos ajudar a tomar essas decisões. Antes de mais, agradecer terem aceito o nosso convite. Tenho comigo a Carla Costa, diretora ibérica da Diedz. Obrigada, Carla, por aceitares o meu convite. Penso que não vale a pena grandes apresentações. A Carla é conhecida pelo nosso trade como alguém com um know-how elevado de hotelaria e que, tal como eu, há uns anos atrás, abraçou a tecnologia para aliar ao seu conhecimento e ajudar os seus clientes a usar a informação disponível e a tomar decisões mais informadas. E é nesse sentido que a Carla hoje nos irá aqui ajudar a discutir, a ter esta nossa conversa. Bom, o José Pedro de Almeida teve um problema técnico, eu penso que esteja a todo momento a entrar na nossa conversa. Também irá dispensar grandes apresentações, todo o percurso dele é reconhecido pelos nossos colegas hoteleiros e, portanto, na área mais do revenue, mas essencialmente muito apoiado nesta questão da tecnologia. Vamos aguardar que ele a qualquer momento se junte a nós. Entretanto, eu e a Carla vamos aqui conversando um bocadinho e vamos tentar que no fim desta nossa conversa todos nós tenhamos aprendido mais um bocadinho e possamos começar a tomar decisões um bocadinho mais informadas. Carla, enquanto o José não se junta a nós, eu diria que se calhar podias falar-nos um bocadinho daquilo que tu fazes, não é? Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero-vos agradecer por este convite. Como sabem, eu normalmente não participo neste tipo de eventos, mas não podia recusar um convite nosso, porque são, sem dúvida nenhuma, um dos nossos parceiros mais antigos e temos muito carinho pela Innovcast, portanto, foi mesmo por isso que eu aceitei participar. E tenho muito prazer em conversarmos um bocadinho, portanto isto aqui ninguém vai ensinar nada a ninguém, são só uma troca de ideias e porque nós tentamos de alguma forma ajudar os nossos clientes e não só. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que vou fazer share da mesma, se não fizer aqui borrada, e peço desculpa se fizer, porque eles tiveram-me a ensinar antes, porque eu não trabalho com Teams normalmente, há que ser honesto. Está perfeito, Carla. Pronto, assim, para quem não me conhece, eu sou a Carla Costa e eu sou responsável pela Diedz em Portugal e trabalho nesta empresa já há cerca de 7 anos, 8 anos. Portanto, a Diedz, para também, só um resumo muito rápido, a Diedz é uma empresa que nasceu da junção de duas, uma delas é a Avel Pro, que a grande maioria das pessoas conhece, e a outra é a Fast Booking. Isto deu aqui a união perfeita, porque uma é especialista em software, portanto nós fabricamos e comercializamos o nosso próprio software, e a Fast Booking é mais virada para o marketing, para tudo o que tem a ver com websites e marketing, imagem, etc. Portanto, casámos perfeitamente e estamos a viver, portanto, nascemos há cerca de um ano e 3 meses. Depois, aqui fui convidada, no fundo, para tentar ajudar de alguma forma com alguns dados, com algumas ideias, não é? Porque nós temos cerca de 12.000 hotéis espalhados no mundo, portanto, e vamos falando com os hotéis, vamos vendo, vamos analisando o mercado, e eu acho que é importante todos nós falarmos sobre isso e ajudar, porque neste momento é um momento de ajuda e de partilha, nada mais. Portanto, não há aqui vendas, não há aqui coisa em cima nenhuma, porque não é esse o intuito de todo. Isto é basicamente só para vos mostrar que nós somos uma empresa 360, portanto qualquer tipo de software que vocês precisem para a unidade nós temos. E depois, os meus colegas em França, na altura que o Covid iniciou, eles construíram uma plataforma que pusemos, mais uma vez, para mostrar que realmente nós estamos aqui para ajudar toda a gente que queira a nossa ajuda. Construíram uma ferramenta que vai analisar os dados dos cancelamentos, as reservas, portanto, que nós chamamos Recovery Tracker. Portanto, ela está disponível no nosso website, diedz.com, no blog, e qualquer pessoa tem acesso à mesma. Gostava de vos dizer era que o que eu vos vou mostrar hoje, porque eu vou-vos mostrar dados, mas eu vou-vos mostrar dados de Portugal.
e no blog há dados, portanto, eu vou-vos mostrar dados de Portugal, mas por regiões, portanto, vamos conseguir ver o que é que está a acontecer em Lisboa, em Faro, no Algarve e no Porto. No blog está geral, Portugal geral e os países todos geral, portanto, não está detalhado. Eu agora, portanto, vou passar para o outro, para o live, não é? Portanto, eu vou deixar de... Osélia, tu, por favor, corrija-me se eu estiver a fazer aqui um perfeito Estás disparate. a fazer tudo muito bem. Eu vou aproveitar, até porque o José ainda não se juntou a nós também, para depois entrarmos aqui nesta discussão de dados, para referir que esta iniciativa da The Edge, e que não é só dela, felizmente os players do mercado estão todos solidários para com os hotéis e, portanto, existem várias informações, vários dados, vários sites que nos disponibilizam dados não só de Portugal, mas do mundo, e que são dados que estão disponíveis, que qualquer um de nós... Estava bem, Carla, podes voltar a partilhar se quiseres. Não está não? E, portanto, isto para dizer que já existe informação. Nós, à data de hoje, já conseguimos tentar perceber como é que as coisas estão a evoluir. Obviamente que hoje estamos aqui mais focados naquilo que é o nosso mercado nacional, e a Carla vai mostrar aqui a evolução e acho que nos vai dar aqui alguma esperança para aquilo que vai ser os próximos tempos, sendo que existem comportamentos diferentes, certamente, de região para região, mas qualquer Estava a ver tão bem. Mas estava, tu podes voltar atrás porque estavas a mostrar o site. E, portanto, com isto nós conseguimos não só saber o que é que está a acontecer em Portugal, na nossa região, mas também perceber um bocadinho o que é que se passa no mundo. Saber que o turismo está a começar a mexer, alguns países, portanto, todos eles de forma diferente, mas está a mexer, e eu acho que é essa motivação e esse ânimo que nós hoje queremos aqui discutir, conversar. Carla, estás no sítio certo? Não estou... estou? Pronto, ok. Não, é que eu peço desculpa. É que eu estou a tirar e a pôr. Porquê? Porque eu estou a olhar para um ecrã e estou a ver uma coisa completamente diferente. Não há problema nenhum. Nós queríamos mostrar que era um live. A Carla vai mostrar aqui esta ferramenta que é deles e que está disponível para qualquer um de vocês. Eu não referi no início, mas quem já nos acompanhou na edição anterior, nós temos uma área para perguntas. Portanto, se quiserem deixando comentários ou colocar alguma questão sobre aquilo que estamos a falar ou alguma pergunta que gostariam que nós discutíssemos, estão à vontade para o fazer. Não sei se conseguiremos responder a todas, mas tentaremos fazer o nosso melhor. Carla, mostra-nos então qual é o posicionamento de Portugal no turismo. Está a crescer, não está? Qual os expectativas? Nota-se aqui, especialmente na última semana, nota-se perfeitamente que há aqui uma subida, uma ligeira subida. Claro que, e nós ainda ontem falámos sobre isto. Desculpa-te só interromper. Ia-te pedir que retirasses a minha imagem do teu ecrã e que tentasses reduzir um bocadinho, porque penso que quem está a acompanhar-nos não consegue ver o mapa todo. Não? Se calhar reduzires um bocadinho o zoom. Ok, espera. Eu penso que era importante, exatamente. Está melhor assim? Tens que puxar um bocadinho para baixo, mais. Ok, assim conseguimos ver o gráfico todo. Provavelmente quando mexeres na região deixará de ver. Sugeria-te mesmo que mexesses no zoom do browser. Deves ter isso a 100%, se calhar reduzir um bocadinho só para conseguir mostrar toda a informação. Onde é que eu mudo o zoom do browser? Ora, estás a usar o Chrome, portanto eu deduzo que lá em cima do teu lado direito, ao lado da tua fotografia, tens aí 3 pontinhos. E agora reduzir um bocadinho o zoom, mais para baixo. Exatamente. Vê lá se está melhor. Penso que depois, quando puxares para baixo, já conseguiremos ver tudo. Está melhor? Ok, assim conseguimos ver o gráfico completo. Okay. Sempre que selecionares a região, volta então um bocadinho para baixo para o gráfico. Basicamente o que eu quero explicar aqui é que, portanto, nós neste momento estamos a ver Portugal inteiro. Eu tenho isto dividido por Faro, Lisboa, Porto e resto de Portugal. Eu aqui também poderia ver só para o motor de reservas, só os wholesalers, só os online.
e outros canais de distribuição, mas não, vamos ver tudo de maneira geral, depois se tivermos tempo no final, e se alguém quiser ver uma região em particular, eu não me importo nada de partilhar estes dados convosco. Depois, isto foi feito, portanto, a atualização destes dados foram feitos no dia 26 de maio, e atenção que eu estou a analisar 512 propriedades, portanto, são 512 hotéis que estamos a analisar neste gráfico. Basicamente, o Booking Index, o que é isto? O Booking Index é o número de reservas feitas por data de reserva efetuada. Portanto, naquele dia foram efetuadas X reservas. Portanto, nós temos aqui o ano passado e este ano. Se vocês analisarem e olharem para este gráfico, veem perfeitamente que o ano estava a ser muito promissor em relação ao ano passado, não é? E depois, claro, quando chegamos aqui a março, as coisas descambam completamente face a esta situação do Covid. A recuperação, agora, se virem, nós baixamos, batemos mesmo no fundo, aqui em baixo, e aqui o que eu vos quero dizer é que, por exemplo, analisando isto, nós conseguimos ver que em 2019 tínhamos, estes valores, mais uma vez, estes valores são valores que foram divididos, portanto, isto não são, a proporção está correta, mas os valores não são valores reais, como é óbvio, não pusemos aqui o número de reservas que os hotéis têm, mas a proporção está corretíssima, eles dividiram isto, pronto, e deram a proporção entre um ano e outro. Portanto, o ano passado, nós por esta altura, por exemplo, no dia 18 de Abril, isto tem um dia de desfazamento por causa do mês de Fevereiro, que teve 29 dias. Tínhamos 3.320 reservas neste dia. Este ano, pronto, temos 260, portanto, em termos de proporção é bastante. Claro que eu quando digo que estou esperançosa e que estou um bocadinho contente e tenho falado com alguns clientes nossos, porque nota-se que há aqui uma mexida, que há aqui uma tentativa de arranque da parte de corporate, essencialmente corporate. Porquê? Porque os GDS estão a mexer, nós temos GDS, como sabem, os GDS, as reservas GDS estão a mexer, as reservas diretas do motor de reservas também estão a mexer, portanto, o que se nota aqui, algum movimento já. E claro que Faro também está, Faro, quando digo Faro é a região do Algarve, também está a mexer, mas isso é natural porque é o mercado português que está a começar a fazer as reservas. Portanto, se vocês virem aqui, portanto, temos uma subida e lentamente o nosso gráfico começa a subir em 2019. Depois, temos aqui, em relação às confirmações e cancelamentos, portanto, isto são também data de criação. Então, estes números vão-nos mostrar, neste dia, quantos cancelamentos houve e quantas reservas houve. Portanto, o que nós podemos analisar também é que, mais uma vez, aqui a partir de março, houve cancelamentos e muito poucas reservas, nem vale a pena estarmos aqui quase a falar, e de repente, quando chegamos aqui a maio, portanto, a partir da semana passada, as coisas começam a melhorar. Okay? Que é fantástico, maravilhoso, porque se nós formos ver em termos de cancelamentos, até no início do ano, nós conseguimos ver que, pronto, anda ela por ela, porque cancelamentos há sempre, não é por causa do Covid. Claro que isto aqui também podemos analisar, que estes cancelamentos devem-se ainda a reservas que foram feitas por estrangeiros, não é? Porque estamos a analisar tudo, por estrangeiros que neste momento não podem sair do país deles, não é? Nós temos muitos brasileiros, temos um mercado brasileiro forte, o mercado americano que tem alguma expressão, o mercado inglês que está ainda a ser negociado a parte da quarentena, não é? Esperemos que isso rapidamente se resolva. Portanto, sair de um saldo negativo para uma coisa um bocadinho mais equilibrada e, portanto, nos pode dar aqui alguma esperança de que as coisas comecem a ter Sim, nota-se que há uma tentativa de pick-up dos mercados, não é? Portanto, em termos de reservas que as pessoas estão a começar a fazer, e eu por acaso estive a ver alguns hotéis ad hoc, andei a mexer, a tentar perceber se era só o mercado português, se havia mercado estrangeiro, portanto, e notei que havia algumas pessoas, pronto, algum mercado estrangeiro. As reservas maioritariamente vêm do próprio motor de reservas e da Booking, portanto, neste momento são dois canais que são os canais que estão mais fortes, ok? Portanto, isto, análise minha, atenção. É para isso que cá estás, para dar a tua opinião. Pronto, eu estou a conversar contigo. Exatamente. Eu nem sequer sei quem é que está lá por trás.
Felizmente temos muitas pessoas a assistir-nos, o que é ótimo, aproveito para agradecer-lhes, mas efetivamente esta nossa iniciativa de ter as talks é mesmo ser uma conversa, porque dizer as coisas politicamente corretas não resolve o problema dos hoteleiros. E, portanto, a partilha de experiências e de ideias, das nossas opiniões, de como é que as coisas vão mudar, podem ter aqui um impacto, esperemos que positivo. E o painel de hoje tinha um bocadinho essa ideia ainda maior, no sentido em que somos os três, espero que o José esteja praticamente a entrar, acho que há aqui movimentações, vamos esperar mais um bocadinho, mas era no sentido de nós os três acompanhamos vários clientes, vários tipos de clientes, em localizações diferentes, e portanto aquilo que os clientes partilham connosco faz-nos ter aqui uma ideia mais diversificada e mais real daquilo que está a acontecer, daquilo que possam ser os próximos tempos, não é? Sim. José, penso que já te juntaste a nós. Deves ter o microfone desligado. Não, penso que ainda não. Não. Carla, vamos continuando então. Mas deve estar mesmo quase caso. Analisando os mesmos dados, mas aqui estamos a falar das reservas confirmadas, aqui já por data de chegada, portanto, arrival date, comparando com a mesma altura do ano passado, portanto, nós conseguimos perceber, isto começa em maio, começa agora, no dia em que foi analisado, e vai até novembro. Portanto, se vocês virem, há um crescendo, e aqui está praticamente igual, portanto, exatamente o ano passado, nesta altura, reparem que a partir daqui, mais ou menos de outubro, as coisas ficam praticamente iguais. Portanto, o que já por si só, porque eu ouvi muita gente dizer, isto este ano é um ano que esqueçam lá isso. Eu quando falo este ano, não estou a dizer que as reservas são para este ano, mas pronto, mas nós temos muitas reservas individuais, e eu acho que, muito sinceramente, isto é a minha opinião depois de olhar para tudo, eu acho que nós, a partir do verão, se esperamos que não aconteça mais nada, nós vamos começar a recuperar e o recuperamento a recuperação vai ser mais rápida do que nós estamos a imaginar. Porquê? Porque os hotéis, e eu aqui falo pelos meus clientes, os hotéis estão-se a dotar de várias ferramentas, aproveitaram esta altura também para repensar estratégias, para o que é que vamos fazer, o que é que podemos fazer melhor, quais são as ferramentas que podemos escolher, portanto andaram aqui a mexer e isso também é bom, é salutar, porque não ficaram parados, ninguém ficou parado. Nós, por nosso lado, a desenvolver mais coisas, os PMS também, a Zélia, a fazerem mais coisas ainda, a recolha de dados, estas coisas todas, e os hotéis, por sua vez, também a repensar e ver o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, pronto, porque houve tempo para o fazer. Carla, deixa-me interromper, já temos o José connosco. Agora sim, peço imensa desculpa por esta avaria técnica. Totalmente culpa minha, porque isto foi, pronto, ando aqui há meia hora a tentar entrar, mas finalmente consegui. Sorte quem nos está a ouvir, porque ouviu mais a Carla do que me vai ouvir a mim, portanto eu acho que aí ficou a ganhar, foi um upgrade. Vá, não sejamos assim. Zé, mas é que eu fui esperta. Eu antes de pedir à Zélia para me treinar aqui um bocadinho nisto, porque senão tinha sido pior. Andámos aqui a treinar se eu conseguia entrar ou não, mas pronto. A verdade é que, sendo um painel sobre tecnologia, é curioso, depois temos aqui problemas tecnológicos, não é? Mas a verdade é que eles acontecem. Mas isto normalmente em casa de ferreiros, espeto de pau. Portanto, não há hipótese. Eu costumo dizer que a parte técnica eu sou um zero à esquerda, completamente um zero à esquerda. E pronto, e chegámos aqui ao último. Deixa-me só terminar este último. E é só esclarecer, Carla, que tu estás a mostrar esse gráfico, e só para esclarecer para quem nos está a ouvir, que o que está a verde mais carregado são os dados deste ano e o que está a verde mais clarinho são os dados do ano passado, e portanto daí estarmos aqui todos um bocadinho entusiasmados, se é que a situação nos permite, para achar que as coisas vão seguir num bom caminho. Exatamente, é isso mesmo. Depois, aqui, em relação aos 7 dias anteriores, portanto, estes últimos 7 dias comparados com os 7 dias anteriores, ok? Portanto, uma semana comparada com a outra anterior, o resultado é este. Portanto, em percentagem, nós temos Faro, que cresceu de uma semana para a outra 63% em termos de reservas. Temos Lisboa, que cresceu 56%. Temos o resto de Portugal, 88%. Portanto, o resto de Portugal é muito vago.
porque tem várias regiões, mas pronto, se nos focarmos em Faro, Lisboa e Porto, vão ver, olha, Porto está com um crescimento simpático, embora tenha um Booking Index baixinho, mas está com um crescimento simpático também, porquê? Porque os hotéis estavam fechados no Porto, porque provavelmente, portanto, há aqui uma série de fatores que nós temos que ver, não é? Mas Lisboa está em franca recuperação e pronto, e o Algarve, isto comparando uma semana com a outra, atenção. Depois, mais uma vez, o que eu vos quero dizer é que se depois vocês quiserem ver, podemos mais tarde ver aqui, eu isto não posso disponibilizar porque ele só fez mesmo este link para esta apresentação, mas depois inclusivamente screenshots, pronto, eu combino com a Zélia, vocês pedem à Zélia e nós fazemos aqui alguns screenshots e enviamos até por motor de reservas, só pelas OTAs, só por etc, para vos dar, está bem? Não te ouvimos, Zélia. Estas tecnologias têm destas coisas. Estava eu então a dizer que, a agradecer a tua oferta, mas de salientar que os dados estão disponíveis, portanto, quem os quiser utilizar na sua análise, e o José vai agora tocar nesse assunto certamente, poderá ter acesso a todos os dados. José, vamos então, temos que aqui improvisar um bocadinho, mas vamos agarrar aqui na deixa da Carla do recovery e dos dados que já começam a ser um bocadinho animadores e passar a bola para o teu lado. Conseguem ver o meu ecrã neste momento? Conseguimos. Com o dele não se vê nada. Pronto. Basicamente é exatamente isso, ou seja, eu acho que estamos todos aqui a aguardar para em que dia que finalmente batimos no fundo. Eu acho que aqui a nossa perspectiva toda, pelo menos eu que sou um otimista, sempre quis acreditar que nós íamos bater no fundo e começar a recuperar, né? Um bocado como se ouve muito falar de ter aqui uma recuperação em V em que nós batíamos e recuperávamos logo. Infelizmente, e todos já percebemos isso desde há umas semanas para cá, que eu acho que a curva vai ser mais em U e oxalá não seja em L, e que isto ainda vai levar aqui algum tempo a recuperar. Dito isto, houve semanas após semanas em que nós todos olhámos para os números. Esta ferramenta que a Carla mostrou da The Edge é uma ferramenta muito boa no sentido em que nos ajuda a comparar um bocadinho o que é que está a acontecer lá fora. Sempre é uma dificuldade enorme que nós e todos nós olhamos quando olhamos para o setor, tentar perceber o que é que está a acontecer, não está a acontecer. Porque se nós olharmos para a realidade de um hotel apenas, o que é que nós vemos? Vemos que as reservas são poucas. Infelizmente, quando comparamos com o histórico, é uma realidade totalmente diferente daquela que nós temos hoje e, portanto, torna-se crítico apoiarmos aqui também um pouco em tecnologia e em fontes de dados externas e felizmente temos tido várias empresas, a Diege é um bom exemplo disso, a trazer aqui soluções totalmente gratuitas no sentido também de ajudar a retoma dos hoteleiros e sem qualquer interesse, no sentido em que não, a ideia é mesmo precisamente essa. Temos tido também outras notícias menos boas, de coisas que não ajudam propriamente os hoteleiros, mas pronto, havemos de tocar nesse tema também. Eu começaria por falar de forma muito breve sobre dois dos pontos que nos trazem aqui hoje, não é? Portanto, o tema desta nossa conversa hoje tocava muito em tecnologia, preço, mercados, e há dois deles que eu destacaria, lá está, tecnologia e preço, mercados obviamente estará subjacente e iremos lá mesmo. Onde é que eu acho, e respondendo aqui um bocadinho à pergunta inicial, e depois havemos de abrir aqui o leque também para ouvir aqui e ter alguma interação também com as pessoas que estão a assistir, onde é que eu acho que a tecnologia pode ajudar? Aquilo que eu sinto que pode ajudar é porque, de facto, hoje o número de dados, de informação, de canais, a complexidade que um gestor hoteleiro hoje tem para definir o preço, olhar para os mercados e olhar para a sua estratégia é enorme, não é? E muitas vezes as pessoas perguntam-me, e é uma pergunta muito típica, especialmente nas últimas semanas, que é, então e o preço? O preço vai baixar, não vai baixar, devia baixar, o que é que vai acontecer ao preço? E falam-me sempre do preço, o preço, o preço. E eu tenho esta dificuldade de perceber o que é o preço. Especialmente quando falo com um hoteleiro em particular, eu sento-me com ele e digo, ok, então o preço, mas o que é isso? Onde é que começa? Porque eu pergunto, então, qual é que é o seu preço? Para eu tentar perceber o que é que estamos a falar. E a pessoa diz, o meu preço são 125 euros. Ótimo, então mas em que tipologia é que tem esse preço? E vamos imaginar que estamos a falar de um hotel pequeno e na verdade nós não temos só um preço. Nós temos os 125 euros, que normalmente as pessoas dizem que é o preço do quarto mais baixo da ocupação dupla, mas depois nós começamos a partir um bocadinho isto, então afinal o preço já não é só um, é o preço do standard, depois tem o preço do superior, o preço do deluxe, o preço da suite. Mas se eu começar a complicar um bocadinho mais, eu vou perguntar, então, e quais é que são os segmentos? Porque esse preço que me está a dar é o quê? O preço que tem no site, então e o preço que tem nos online, o preço que tem na tour operação, o preço que tem nos seus contratos corporate, o preço que tem nos canais opacos,
as flash offers que está a fazer, ou outros canais que também aparecem, por exemplo, Hotéis Tonight e não só, e nos grupos, e nos airlines, e nos golf, e obviamente há hotéis que conseguem também superar isto, mesmo em termos de segmentos. Portanto, quando nós falamos em preço, muitas vezes nós estamos a tentar simplificar uma realidade que não é assim tão simples quanto isso. Na verdade, não é um preço que eu tenho. Eu tenho um conjunto de preços em cada um dos meus segmentos, porque depois eu ainda vou distribuir isto. E em cada canal, em cada segmento, eu posso ter mais do que uma tarifa. E, portanto, muitas vezes nós estamos a referir-nos àquilo que é a nossa Best Available Rate, mas nós temos a Non-Refundable, temos tarifas com length of stays em que damos gratuidades, não damos gratuidades, temos tarifas de desconto de mercado, né? Há canais, há grandes OTAs que nos permitem já hoje fazer uma distribuição e dizer que eu tenho um preço diferente para este mercado do que tenho para outro mercado, e, portanto, a complexidade em termos de tarifas é enorme. Quando me perguntam em relação ao preço, e isso eu deixaria já esta nota, pelo menos para agora, e havemos depois de abordar mais tarde, certamente, se o preço dos hotéis vai cair. Eventualmente vai. Ou seja, não é que seja uma recomendação minha, muito pelo contrário. Aliás, eu acho que todos, pelo menos até hoje, não ouço ninguém a falar e a dizer que recomenda baixar preço. Na verdade, depois nós olhamos para os preços que estão lá fora e eles efetivamente estão a baixar, e são outros tantos, mas daquilo que eu ouço das pessoas, tipicamente as pessoas dizem, não, eu não devo baixar preço, e todos entendemos a lógica que está por trás disto de baixar preço, mas a verdade é esta, que é, bastam estes pequenos fatores. Um deles é, a partir do momento em que teremos menos procura, vamos fazer menos yield management, né? Tipicamente, numa estrutura de revenue management, aquilo que nós fazemos é que começamos com um preço base e à medida que a procura aumenta, nós vamos ajustando esse preço à procura e tipicamente vamos subindo mais do que descendo. E, portanto, a partir do momento em que nós temos menos isso, menos procura que nos permita subir preço, então vamos fazer menos yield e, portanto, não vamos conseguir ter preços médios tão altos como tínhamos até agora. Outra questão é, nós vamos incidir muito mais em campanhas, em canais opacos e no outro tipo de ações. Tipicamente o mercado reage dessa forma quando não há procura, porque procura encontrar soluções para estimular essa mesma procura e, portanto, quando isso acontece, normalmente o preço médio, no final, acaba por ser prejudicado. E, portanto, isto para dizer que quando falamos do preço, e antes de depois passarmos às perguntas e respostas, a minha primeira pergunta é sempre essa, qual é que é o preço? Porque, na verdade, nós temos uma panóplia de preços muito grande na maior parte dos hotéis que conhecemos e que têm estruturas de revenue management profissionalizadas, e depois dentro de cada um destes preços ainda temos políticas diferentes, porque há preços que têm umas políticas de cancelamento, outros têm outras, há preços que têm políticas seja de crianças, seja de diferença entre single e duplo de outras, e já não, para não falar naquilo que é o controle ou falta de controle do preço que nós hoje em hotelaria temos, desde há uns anos para cá que sempre tivemos com alguns operadores que se portavam mal porque não punham os markups deles, porque distribuíam preços diferentes daqueles que nós atribuímos, mas a verdade é que esta realidade veio a tornar-se ainda mais crítica desde há uns meses para cá, especialmente desde o ano passado para cá, quando os principais online travel agents começaram a fazer eles próprios dumpings, começaram eles a criar meta-searches dentro dos seus próprios canais e, portanto, esta questão dos dumpings, esta falta de controle de que preço é que eu tenho lá fora, acaba por ser muito grande. Portanto, isso leva-nos aqui a esta questão que é a tecnologia não se deve sobrepor ao homem, portanto, o hoteleiro, o estratega por trás do hotel e da estratégia comercial, naturalmente terá sempre uma palavra a dizer e recairá sempre sobre ele aquilo que são as decisões que irá tomar em relação ao seu hotel, até porque a complexidade não termina só aqui. Ou seja, eu não tenho só que ver um conjunto de preços e tarifas e tentar olhar quais é que são os price points ideais para cada nível de procura. Eu, para além disso, enquanto hoteleiro, tenho um conjunto de desafios, ou seja, eu sei que o ecossistema lá fora está sempre a mudar, estão sempre a aparecer novos canais, novos online, novos flash offers, hotéis tonights e por aí fora, e portanto, constantemente a distribuição está a mudar lá fora. Para além disso, eu tenho outro desafio que é, eu tenho que garantir que envolve vendas, envolve marketing, envolve operação, envolve front office, envolve e-commerce e, portanto, tenho um alinhamento interno dentro da minha estrutura também daquilo que está a acontecer, já para não falar na complexidade do dia-a-dia, né? Quantos de nós não temos uma to-do list de tarefas que eu vou fazer à segunda-feira de manhã e quando chegamos ao meio-dia e meio, já não é nada daquilo porque houve um cliente que reclamou, porque entretanto recebemos um e-mail de um canal, porque entretanto vimos que havia uma falta de paridade e de repente isto torna-se mais complicado do que aquilo que era suposto, já para não falar que então nós temos de estar constantemente a acompanhar os padrões, especialmente agora nesta altura de retoma. Aquilo que nós sabemos é que os padrões que eram antes vão mudar à partida, mas o à partida ou aquilo que sabemos vale muito pouco. Aquilo que nós vamos aprender nas próximas semanas e nos próximos meses será crítico para a retoma de cada um dos nossos hotéis. E, portanto,
Aquilo que normalmente acontece é, sim, nós temos um estratega que tem que estar envolvido em tudo isto e, portanto, não consegue ter tempo para acompanhar tudo. E, portanto, assenta sempre sobre duas premissas. Estratégia, 2, dados. Estratégia que me permite, então, responder a todos os desafios que mencionamos. 2, dados quais é que são os dados que eu preciso, e aí sim a tecnologia tem um papel crítico. Ou seja, a tecnologia hoje está preparada para trazer esses mesmos dados de forma rápida e conseguir trabalhar cada vez mais dados que nós temos acesso em forma automática para dar esse mesmo output para o estratega poder tomar as suas decisões. E, portanto, apesar de não se sobrepor e não se deve sobrepor àquilo que é o estratega, a tecnologia vem a ajudar a aumentar a eficiência. E dando aqui um exemplo muito concreto de onde é que a tecnologia pode ajudar. Aliás, vimos agora um bom exemplo que a Carla nos mostrou. A tecnologia ajuda-nos a perceber o que é que está a acontecer lá fora, mas eu, enquanto humano, se eu tiver que fazer yield management para o meu hotel, eu tenho que olhar e vamos imaginar que hoje chego ao escritório de manhã e tenho que olhar para os meus próximos 365 dias. E nos próximos 365 dias eu tenho que tomar decisões. Decisões de subo preço, baixo preço, ponho restrições de mínimos de noites, fecho alguns canais e deixo outros abertos, porque há uns que me levam mais comissão, outros levam outra. O que é que eu vou fazer, por exemplo, em relação ao meu site? Deixo as tarifas todas abertas ou não? Porque nós ainda há pouco vimos o quão complexo pode ser a minha estrutura de preços e os diferentes price points que eu tenho. E, portanto, eu tenho que tomar aqui decisões no meu dia-a-dia para procurar otimizar aquilo que é a receita do meu hotel. José, permite-me interromper, sim. Mas também acabo por introduzir aqui uma dos comentários, das questões colocadas pelos nossos ouvintes. Isto vai fazer com que aquilo que durante anos os revenues andaram a preparar para ter as suas ferramentas e já os seus indicadores, e portanto já sabiam mais ou menos o que é que influenciava e tomavam decisões mais rápidas, como o nosso caríssimo Manuel Pinto está a dizer, era carregar num botão e a coisa até funcionava mais ou menos de uma forma automática. Hoje em dia, não quer dizer que não volte a ser, mas à data de hoje, cada vez mais isso deixa de fazer sentido. Portanto, vai obrigar aqui os revenues a voltarem a estudar e a voltarem a ter em consideração não só os fatores que já utilizavam, mas outros que vieram aqui na sequência desta pandemia, não é? Sem dúvida. Eu acho que esse é dos maiores desafios que nós, em termos de revenue management, temos. Vamos ter que aprender a fazer revenue novamente. Exatamente. Mas estou absolutamente de acordo. Não, absolutamente de acordo. Ou seja, para dar um exemplo, ou seja, eu, enquanto revenue manager, há um ano atrás, eu sabia mais ou menos como é que era o comportamento da minha concorrência, sabia, aquele maroto baixa preço à última da hora, os outros tipicamente não baixam, mantêm-se assim, ou seja, sabia mais ou menos a influência daquilo que se comportava, ia vendo os padrões, ia vendo que as minhas estadas médias eram semelhantes, as minhas booking windows eram semelhantes e estavam a ficar cada vez mais curtas, portanto os clientes cada vez mais reservavam em cima, mas eu estava a começar, exatamente, eu conseguia-me adaptar e quase que de forma empírica eu conseguia tomar essas decisões e conseguia perceber. E muitas vezes conseguia ver números high level, de um nível mais macro, e via que esses números mais macros eram consistentes, nem sempre tinha a necessidade de descer um bocadinho mais e de ir a uma perspectiva mais granular dos dados. Aquilo que vai acontecer nos próximos meses ninguém sabe. E, portanto, saber que padrões são esses, não é? Fala-se muito, as pessoas têm opiniões, mas em revenue management, infelizmente, as opiniões, ou felizmente, as opiniões contam pouco. Aquilo que conta efetivamente é nós olharmos para os padrões, para os dados e tentar, de forma proativa, antecipar e otimizar as minhas oportunidades. E, portanto, eu preciso de dados para isso. E para dados eu preciso de tecnologia. E este é um bom exemplo de porque é que eu preciso de tecnologia. Mas ainda respondendo a essa mesma questão, passa exatamente por aí, que é as minhas booking windows eventualmente vão alterar, não é? Fala-se que eventualmente os clientes vão reservar cada vez mais em cima da hora. Se é verdade ou não, os dados dirão, e saberemos em breve. Fala-se que as estadas médias vão reduzir. Se é verdade ou não, saberemos em breve também. Fala-se que, naturalmente, nas próximas semanas em particular, o principal mercado será o mercado nacional. Esse aí, obviamente, dou de borla, essa não precisa de dados. É mais expectável. Exatamente, a partir do momento em que eu sei que os voos não vão acontecer com a regularidade que tinham e que sabemos tudo o que está a acontecer lá fora, essa é mais expectável e é normal, mas mesmo isso nós não sabemos. Ou seja, se eu tiver um hotel em que o mercado nacional pesava 40%, quantos desses 40% é que virão ou não, se será mais, se será menos, e como é que se vão comportar? E se vai haver aqui alguma coisa, porque em termos de elasticidade da procura, também vai mudar, não é? Ou seja, eu de antes fazia um desconto de 10% e sabia que tinha uma campanha que me dava um boost de 30, 50, 100 room nights, eu hoje fizer a mesma campanha com o mesmo desconto, eu não sei exatamente como é que vai acontecer. Porque, teoricamente, e é só mesmo teoria, olhando para o histórico, para aquilo que aconteceu em outras crises e em outras situações semelhantes, o que é que acontece? Fala-se muito, né? Nas alturas de crise os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais pobres. E, portanto,
Se formos exemplificar isso numa espécie de pirâmide, o que é que significa? Que as pessoas estão dispostas a pagar menos, eventualmente serão aquelas que irão retrair um bocadinho mais em termos de turismo. As pessoas estão dispostas a pagar mais? Não, mas também não sabemos isto, desconfiamos de tudo isto. Cabe a Revenue Management trazer essa parte analítica para saber se é exatamente assim, para a partir daí começar a adaptar e a estruturar também tudo o que é a estratégia, as ações, os preços e tudo aquilo que é os canais de distribuição. Mas voltando a esta questão onde a tecnologia é crítica, passa exatamente por aqui, que é, eu tenho que olhar para os próximos 365 dias, saber dia a dia o que é que está a acontecer. Porquê? Eu sei que em junho efetivamente será mais mercado nacional, mas eventualmente em novembro, em dezembro, em janeiro, em outubro, eventualmente eu vou começar a ter outros mercados. E portanto eu tenho que fazer este trabalho diariamente. Diariamente eu tenho que perceber o que é que está a acontecer para os meus próximos 365 dias, porque a estratégia que é para uns dias não será para outros. A estratégia em datas onde eu tenho muita procura será diferente das datas em que eu não tenho procura nenhuma. E, portanto, eu quando olho para os meus 365 dias, o que é que eu tenho que ver? Tenho que ver 365 dias, mas tenho que olhar quarto a quarto, né? Tipologia a tipologia. Não é por acaso que na definição de Revenue Management, the right product é a primeira variável que aparece. E, portanto, eu tenho que ver quarto a quarto o que é que está a acontecer para os meus próximos 365 dias. E, portanto, partindo deste princípio, eu só tenho 4 tipologias de quarto, e são poucos aqueles que têm só 4 tipologias de quarto, tipicamente até há mais, estamos a falar de 1460 price points diferentes. E destes 1460 price points diferentes, o que é que eu tenho que ver? Idealmente, eu enquanto humano, o que é que eu gostava de ver? Eu gostava de ver e perceber, normalmente, com quanta antecedência os clientes me reservam para aqueles dias, para aqueles quartos. E a minha concorrência, como é que ela se comporta e como é que se comportou nos últimos anos e que impacto é que isso teve na minha procura. Então, e se eu juntar, porque segundas-feiras eventualmente serão diferentes de sábados, e portanto eu tenho que separar também estes padrões, eu tenho que ver analiticamente o que é que está a acontecer, eu tenho que perceber que a Páscoa do ano passado calhou uma data diferente da Páscoa deste ano e portanto quando assim é, eu quero perceber que padrões são esses, o que é que eu posso esperar desta Páscoa, portanto eu tenho que ver as estadas médias, eu tenho que ver por status, ou seja, aquilo que são os meus grupos que vêm opcional, em termos de taxa de materialização, tipicamente quanto é que eles vêm, ou seja, eu preciso de cruzar aqui milhares e milhares de dados para conseguir ter uma previsão mais sólida, para conseguir prever em detalhe o que é que vai acontecer em termos de procura, porque a partir do momento em que eu tenho essa previsão, a partir do momento em que eu sei quantos quartos vou ou não vou ocupar de acordo com a estratégia que eu tenho neste momento em vigor, então agora sim eu vou poder tomar melhores decisões. E esta tomada de melhores decisões será crítica. Portanto, todo esse conhecimento empírico que nós tínhamos antes, vamos ter que o reaprender. Aqueles que conseguirem ter tecnologia que os ajude a reaprender mais rápido, naturalmente vão conseguir responder melhor, mais rápido e tirar melhor partido. Né? Fala-se muitas vezes, e por exemplo, há um site que é o Hotel Tech Report, que fala muito sobre tecnologia em hotelaria, e eles lançam todos os anos um documento, eu falo sobre RMS, mas também falam sobre outros produtos tecnológicos, mas eles lá referem que normalmente quem não tem um RMS ou uma estrutura de Revenue Management e instala um RMS, tipicamente cresce a sua receita ano após ano, em igualdade de circunstâncias, portanto eu duvido que no ano 2020 eles venham a crescer face a 2019, mas ano após ano, em igualdade de circunstâncias, cresce entre 6% a 20%. Pronto, há uns que exageram um bocadinho mais, outros um bocadinho menos, mas não é por acaso, é efetivamente porque em termos de inteligência artificial vem poder otimizar isto, mas não é só inteligência artificial, ou seja, eu acho que até... acelerar um bocadinho, não sei se... Sim, estamos no último slide. Okay, estamos no último slide. Ou seja, mas isto só para terminar sobre este ponto em relação à tecnologia, dados e um bocadinho aquilo que é a pergunta inicial para este webinar, que é como é que a tecnologia pode ajudar a encontrar preço, a encontrar mercado, passa muito por aqui. Ou seja, há várias soluções tecnológicas, temos os rate shoppers, temos os RMS, temos os próprios PMS, temos PMS, o caso da Warguest, né, que tem uma estrutura de BI que nos ajuda também a olhar e perceber melhor os nossos dados e com mais profundidade ou menos profundidade. E eu diria que, por exemplo, BI, se eu tivesse que fazer aqui uma analogia, BI é quase como o nosso mapa, não é? Ele diz-nos, ok, onde é que eu estou, para onde é que eu vou e como é que eu chego de uma ponta à outra. E aí eu consigo sempre perceber muito bem e ter aqui um sentido de orientação. Eu diria que se tivermos que cruzar isto com a inteligência artificial é um bocado como o GPS, né? Não só pega nesta parte de BI também, mas acima de tudo os outputs são outputs mais de, ok, eu já sei para onde é que eu vou, agora qual é que é a rota que é mais eficiente, aquela que é mais rápida. E portanto fala-se muito disto, mas acima de tudo eu acho que é esta importância. Eu trago aqui um artigo da BCG que refere isso mesmo, porque se trouxesse um artigo nosso ou de alguém mais próximo podia parecer mais parcial, mas a verdade é que fala-se cada vez mais nisto, que é
tecnologia sim, mas tecnologia associada à capacidade humana de interpretar essa tecnologia e de interpretar os dados. E, portanto, eu acho que a resposta não está só na tecnologia, está na pessoa que comanda a estratégia de um hotel. Saber olhar para a tecnologia, saber ter os dados para depois tomar as suas decisões e ultimamente, obviamente, vai tocar no preço, vai tocar nos mercados e vai tocar nas oportunidades também que usa a partir daí. Resumindo, o preço vai baixar. Acho que é esta a pergunta que toda a gente pergunta para os 25 euros. Vai baixar, não é? Infelizmente. Bom, se eu tivesse que fazer apostas, eu eventualmente apostaria todo o meu dinheiro aí. Deixaria um bocadinho de parte só, porque se houver alguma coisa que ninguém está à espera, não é? Que é o meu caso da pandemia. Agora, eu acho que ninguém iria apostar no outro lado, que é o preço vai aumentar. E quando estamos a falar do preço, estamos a falar efetivamente do preço médio, que é aquilo que efetivamente os hotéis ficam. Se alguém estiver disposto a apostar que o preço médio vai subir dos vários hotéis, pronto, eu tenho que perceber um bocadinho melhor o que é que está por trás desse hotel, porque alguma coisa estranha está a acontecer. Mas, na generalidade, eu acho que todos percebemos que, numa altura de crise, os preços médios normalmente não sobem. O RevPAR, por exemplo, não é um indicador que tipicamente não sobe. Agora, se deve baixar, se o facto de eu baixar o preço no meu hotel, isso vai melhorar os meus resultados, isso já é uma outra pergunta, que parece semelhante à primeira, mas não é, em tudo é indiferente. E se eu devo baixar os preços? Eu diria que não. Sim. Carla, e ajuda-nos lá. O que é que nós podemos fazer para escolher o melhor preço, o melhor mercado e tentarmos contrariar aqui um bocadinho esta tendência? Porque, efetivamente, baixar o preço 50% não significa aumentar a taxa de ocupação 50%, não é? Deduzo que estejam de acordo. Claro que não, de todo. Eu acho que aqui não, eu acho que a estratégia, pronto, cada um sabe de si e Deus sabe de todos, não é? Como o José Pedro diz, nós não temos uma bola de cristal e isto passa muito, aliás, a estratégia de um hotel, toda a gestão de preços e dentro de um hotel passa sempre pelo humano, não é? Independentemente das máquinas que está rodeado, e eu concordo plenamente com o que ele disse. É assim, nós somos fabricantes de tecnologia e eu costumo dizer às pessoas, a tecnologia não está aqui para tirar ninguém do sítio, do seu trabalho, não, está aqui para ajudar. Portanto, no fundo, a tecnologia o que é que faz? Ajuda-nos a escalar mais depressa, a pensar mais depressa, portanto não temos que andar aqui com folhas, com sementas, com a calculadora atrás a fazer contas, portanto, no fundo conseguimos os dados mais rápido, é mais rápido lá chegar, é mais rápido implementar uma estratégia, implementar uma campanha. Agora, nós temos, e eu gostava de partilhar convosco, nós temos aqui, fizemos aqui uns slides, no fundo, de sugestões. Isto são sugestões e vale o que vale, ok? São as nossas sugestões para os nossos clientes e para quem eu vou fazer share do meu... estão a ver? Sim, estamos a ver. Já estás no 2. E como é que eu faço para andar para trás aqui? Exatamente. Pronto, muito okay. Bem. Então é assim, nós praticamente, eu fiz aqui uns slides, portanto são 10 slides, 10 dicas com sugestões. Em primeiro lugar, eu acho que os clientes finais precisam de ser tranquilizados e para ser tranquilizados a base de tudo é a comunicação. Nós temos que comunicar e há várias formas de comunicar, seja quem tem um CRM, quem não tem um CRM, mas temos que comunicar ao cliente final que ele esteja tranquilo, porque nós estamos aqui deste lado, nós hotéis estamos aqui deste lado e que vamos cuidar dele. Portanto, que no fundo ele faz parte das nossas pessoas. Aquilo que a gente faz para a nossa família, é isso que nós vamos fazer para o nosso cliente. E isso nós temos que passar essa mensagem, porque as pessoas não sabem. As pessoas hoje estão com um grande ponto de interrogação. O que é que vão chegar a um hotel e vai acontecer o quê? O que é preciso? Vão ficar enfiados, fechados no quarto? Que segurança é que têm, não é? Portanto, aqui no fundo é atualizar as descrições do website, atualizar as OTAs, atualizar os GDS, colocar uma mensagem no motor de reservas, portanto que isto é importantíssimo. Quem não fez deve o fazer rapidamente. Depois, aqui está, comunicar as ações tomadas pelo hotel para todos os clientes. Sim, não podemos esquecer que estamos a falar de uma questão de saúde pública, não é? E, portanto, essa mensagem tem que passar. Exatamente. Isto que os hotéis, como em tudo na vida, não é? E eu agora aí uma coisa pessoal, eu estava no outro dia a falar com a minha nora e ela estava-me a dizer que os miúdos a miúda não vai para a creche. E eu disse, mas porquê? Para tentar perceber, não é? Ela disse, porque estão lá outras crianças, porque a gente não sabe aquelas crianças, as casas, portanto, isto é a mesma coisa, as pessoas estão a pensar assim, eu vou para um hotel e depois chego lá, quem é que esteve a dormir? E eles limparam tudo e não é? Portanto, porque aos poucos isto vai-se desmistificando e as pessoas vão perdendo um bocadinho o medo e perceber que temos que
que viver a nossa vida e que temos que continuar e ir para a frente, porque senão a nós resta-nos passar a imagem de segurança, não é? Exatamente. Agora, temos é que passar a imagem de segurança e que as coisas vão correr bem. Outra das coisas que nós sugerimos é que, portanto, havendo aqui nas condições, porque havia muitos hotéis a trabalhar com non-refundable e daí nós termos aqui, e o Zé Pedro também me pode ajudar aqui, provavelmente a confirmar ou não, que houve o facto de ter as notas de crédito e o dinheiro que já estava in house e ter que devolver e depois, pronto, toda esta situação foi uma situação muito complicada. Aqui o que nós recomendamos é que, vamos ser mais flexíveis nas condições das reservas, dar mais tempo à pessoa, dizer à pessoa, não te preocupes, podes reservar, se tu por acaso não quiseres vir, vais ter um tempo Y para poder utilizar, pronto, qualquer coisa do género, tentar aqui de alguma forma ser flexível. Se me permite interromper, Carla, mas uma nota rápida sobre isso também, que é exatamente isso. Uma das perguntas que muitos fizeram foi, então o que é que eu faço agora à minha non-refundable? Porque se eu atiro, o cliente que reservou o ano passado vai olhar e vai ver que os meus preços até são mais caros, porque eu já não tenho esta tarifa mais barata. E então o que várias pessoas estão a fazer, ou seja, algumas delas mudaram inclusive o nome, deixaram de dar o nome non-refundable, porque mudaram as políticas de cancelamento também. Ou seja, a mesma mantém aquele price point com aquele preço, as condições são ligeiramente diferentes da Best Available Date para haver aqui também alguma diferença entre as duas, mas fizeram isso, mudaram o nome, mudaram as políticas também, tiraram as políticas de parte política de cancelamento, o threshold que era, isto só está disponível até 20 dias antes da chegada, se calhar vai ficar até 7 dias, até 5 dias, 4 dias, mas é uma nota que sim, tem sido muito debatida. Pronto, é verdade, tanto que uma das nossas dicas também é criar ofertas, e vouchers, pronto, que sejam válidas, tenham uma validade maior, que nós aqui pomos 18 meses, mas pronto, é ao critério do hotel, com preços, pacotes atrativos, de forma a que o hotel consiga ir buscar, porque neste momento, e nós sabemos que o hotel precisa de liquidez, precisa de dinheiro a entrar, não é? Consiga ir buscar algum dinheiro e, no entanto, o cliente se sinta confortável, porquê? Porque eu vou conseguir, não é? Eu independentemente de não conseguir ir agora em junho ou em julho ou não sei o quê, eu tenho 1 ano e meio para poder usufruir, não é? E é isso que as pessoas também têm algum receio, é pagar e depois não conseguirem ir. Portanto, isto deixo aqui esta pequena nota, porque acho que é importante fazer isso. Depois, uma outra proposta nossa é fazer um pacote, uma oferta, em que a pessoa tem, quando reserva sempre com um dia, portanto, a reserva começa um dia antes da entrada, o que vai dar alguma segurança também às pessoas de que aquele quarto não foi ocupado nas 24 horas anteriores. Claro que aqui, ao fazer este tipo de pacote, também é uma forma de conseguir prender a pessoa que eu só garanto, tem esta garantia se for um pagamento à cabeça, não é? Quando faz a reserva tem que me pagar para me garantir que eu não vou alugar o quarto por isto. Pronto, isto também, mais uma vez, há alguns países da Europa que estão, clientes nossos, que estão a fazer isto e que está a resultar, porque até estão a fazer com 72 horas. Eu achei que 72 horas era um bocadinho longo para quem... Pronto, são muitas noites que não se vendem, não é? Portanto, também acho, vai encarecer um bocadinho o preço para termos alguma rentabilidade. Exatamente, eu acho que isto 72 horas era um bocadinho grande. Depois, aqui temos também uma outra que é, no fundo, estar aberto, as pessoas estarem um bocadinho abertos ao last minute, a história do preço, não é? Se o preço vai baixar, eventualmente sim. Nós não recomendamos que as pessoas mexam no preço, continuem a ter o seu preço. Isto é assim, todos os anos e há sempre, o last minute não é novo, não é de agora, é do ano passado, há 2 anos, há 3 anos, com ou sem crise, porque há sempre last minute. Aqui tem que haver uma flexibilidade um bocadinho maior e uma análise um bocadinho mais focada para agir na altura certa. Porquê? Porque vai haver menos clientes, mais hotéis, provavelmente, a abrir nas zonas turísticas, não é? E toda a gente vai querer um bocadinho desse negócio. Portanto, têm que estar atentos e estar abertos ao last minute, porque há muita gente à espera do last minute para fazer reservas. Também aconselhamos que as pessoas se concentrem neste momento, no agora, no mercado nacional. Muito no mercado nacional, para agora, porque é este mercado que vai dar uma rentabilidade, portanto, que vai ser mais rentável, que vos vai dar a caixinha para abrir um bocadinho o cofre. Portanto, os investimentos de marketing, nós aconselhamos que sejam feitos para o país, no agora, atenção.
Pronto, e cá está, ativar as campanhas de marketing assim que a procura recuperar e proteger a marca. Mas isso já era uma dica que nós andávamos a dar desde o ano passado, para proteger a marca, protegerem-se a eles e tentarem subir em termos de ranking. Nós, hoje em dia, vocês sabem, inclusivamente a Dietes também o faz, e aqui eu tenho que o dizer, nós somos peritos em marketing digital e temos um dos produtos que temos, e há outras empresas que também têm, nós fazemos os investimentos e o hotel não tem risco, não corre risco. Portanto, paga uma comissão sobre as reservas efetuadas. Que é, no fundo, que dá alguma segurança para as unidades hoteleiras que não querem dispor de capital neste momento para fazer. Também outra das coisas que nós sugerimos é o CPA, ok? Portanto, não fazerem campanhas em clique por pay per click, mas fazerem campanhas pela comissionável, portanto, nos meta search que o permitem em cost per acquisition. Pronto, vai acabar por só pagam se realmente a reserva for efetuada. E depois a última dica estejam atentos, façam marketing ativo, façam promoções e ofertas adequadas àquilo que estão a oferecer e à zona onde estão inseridos. Portanto, sem dúvida nenhuma, porque os clientes agora estão muito mais atentos. O cliente já estava atento. O cliente, de repente, ficou atento e cada vez mais eu acho que o cliente final já vai à procura, já anda a ver tudo e mais alguma coisa, preços aqui e ali, qualidade, e agora com isto ainda vai ficar mais. Muito bem. Bom, o tempo voou, nós estamos quase aqui na fase final, acho que poderíamos mais uma vez estar aqui horas a discutir isto, porque efetivamente estamos numa fase de hotelaria que há muito por dizer e há muito por discutir e gostaríamos de ouvir mais e mais opiniões. Se calhar em termos de síntese, lançar aqui sim, rapidamente um comentário vosso, como é que nós vamos gerir esta incerteza? Onde é que nós podemos ir buscar dados? O que é que fazemos com eles? E como é que vamos gerir os próximos dias? Como é que vamos escolher o mercado onde apostar? Os canais onde fazer marketing? Com, obviamente, essas bases de vamos apostar no mercado nacional, vamos tentar dar segurança. Mas depois o que é que eu faço se os vizinhos do lado baixam o preço? Se há pouco, como o José Pedro dizia, fazem dumping, o que é que nós vamos fazer? Porque, na realidade, no fim do dia, o que conta é aquilo que vendemos. E temos imensa oferta em Portugal, nos últimos anos abriram imensas unidades hoteleiras, conseguimos atingir um ponto que era fantástico, estávamos com um posicionamento internacional fantástico. E agora? José, se já começava por si? Sim, é assim, eu costumo dizer, ou seja, não há uma medida que se vá aplicar a todos os hotéis, certamente, não é? E realidades diferentes requerem respostas diferentes. Eu começava por uma que se aplica a todos, que é o saber gerir a ansiedade. Nós o que é que fazemos? Numa altura de ansiedade, a nossa vontade é fazer muito, é fazer mais, é fazer campanhas, é fazer packages em hotelaria. Nós adoramos fazer packages, achamos que vai sempre resolver, mas a questão aqui é, nós damos muito valor à criatividade, de querer fazer, inovar, fazer coisas novas. Eu diria que normalmente a inovação começa por uma parte mais racional, que é, mesmo há pouco, a questão que estava a ser colocada em relação também a esta parte do revenue management e tudo mais, que é, nós acima de tudo temos que perceber que relatórios, que dados são esses que eu preciso? Que reuniões são essas que eu preciso? Para não dar com aquela questão que se fala muito em hotelaria, de reunir aguda, não é? Estou sempre em reuniões, então, que reuniões são essas que eu preciso? Que processos são estes que eu preciso? E, portanto, eu acho que passa por aqui. Montar uma estrutura bem feita para depois, então, conseguir responder melhor. Qualquer estratégia que se defina agora tem que ser uma estratégia que possa acomodar flexibilidade. Porquê? Porque nós, eventualmente, vamos ter que estar constantemente a mudar e a adaptar. E, eventualmente, vamos ter que estar constantemente a ver, os padrões mudaram, portanto, então tenho que fazer mais isto ou tenho que fazer mais aquilo. Eu não queria, mas agora tenho. Ou então, tenho a oportunidade de poder fechar estes canais porque estas formas não tenho. Portanto, eu acho que a forma de responder a esta incerteza começa por isso mesmo. É como é que eu vou buscar as minhas certezas? E aí está nos dados. Os números, para um gestor, os números que vão dar a resposta primeiro, perceber esta questão e montar muito bem o processo agora para depois ir poder responder a partir daí. Portanto, se eu tivesse que escolher só uma, seria esta. José, e se quer responder aqui uma das perguntas pertinentes que os nossos ouvintes colocaram,
E a pergunta é para ti, portanto, eu ter já, antes de passar à Carla, tendo em conta que foi referido que os RMS têm mais dificuldade em otimização de preço e previsões devido agora a todas estas alterações, não é? De mercado, o mercado está diferente, que técnicas ou que fatores é que a XLR8 está a adotar, não é? Eu não vou evitar falar de nós em particular. Enquanto revenue... Exatamente, mas enquanto revenue, o que é que eu diria? Ou seja, a inteligência artificial funciona como nós humanos, não é? Ou seja, basicamente a inteligência artificial vem procurar imitar aquilo que nós humanos fazemos, mas muito mais rápido, com capacidade de assumir muito mais dados em muito menos tempo. E, portanto, eu diria que, e depois há a inteligência artificial e a inteligência artificial, não é? É uma buzzword, portanto toda a gente usa. Aquilo que se fala é cada vez mais na escolha em termos de algoritmos de inteligência artificial, e acho que isto foi uma prova disso mesmo, inteligência artificial baseada em machine learning, ou seja, máquinas que são capazes de ir aprendendo e se autocorrigindo de acordo com os novos padrões. Agora, deixando esta parte de inteligência artificial e olhando mais para aquilo que é o humano, nós enquanto humanos, e isso sim temos que fazer, ou seja, para um revenue manager, aquilo que eu tenho que saber é conhecer muito bem as máquinas e os dados com que eu trabalho. Isso eu tenho que saber a transparência por trás daquilo. Portanto, daí eu há pouco também falava muito em business intelligence versus artificial intelligence, não é? Que é, eu tenho que sim conseguir confrontar também um bocadinho aquilo que são os outputs de inteligência artificial e tenho que saber. Volto sempre a dizer, eu acho que o segredo aqui está mesmo na estratégia e no estratega. A partir daí as máquinas e a tecnologia têm a estar mais eficiente. Nós vamos deixar esse tema dos dados para a nossa terceira InnovTalk. Vamos aprofundar esses temas todos, esses buzzwords que usaste, que muitos dos nossos ouvintes não estarão tão familiarizados. Carla, para terminarmos aqui a nossa conversa, como é que é esta incerteza? Como é que se gera? Pronto, é assim, é o que o Zé Pedro diz, é assim, a ansiedade neste momento anda a pairar. O desespero, digamos, não é? Desespero, exatamente, porque as pessoas ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe o que é que vai acontecer a seguir. Enquanto as coisas não começarem a definir-se, é muito complicado. Agora, o que é que nós sugerimos? E por exemplo, a Dietz, e neste caso, desculpa lá, eu vou referir porque eu só posso falar da experiência que nós temos. Claro. Nós, por exemplo, estamos a fazer alguns... baixamos preços para oferecer mais ferramentas aos hotéis, portanto estamos no fundo a tentar de que as pessoas estejam munidas de mais ferramentas para ajudar quem está responsável pelas vendas, pelo revenue, pelo que seja, possa ter alguns dados, porque assim vai ser dados, e as pessoas vão precisar de dados. Sem dados vai ser muito complicado. E nós sabemos que em Portugal temos muitos hotéis que hoje em dia ainda não trabalham com ferramentas, quanto mais com revenue, com programa de revenue, não é? Portanto, um channel manager, ter o próprio motor de reservas, portanto, ter aquelas coisas mais básicas é importante nesta altura, é importante que as pessoas se posicionem e que... Mas agora, se tu me perguntas o que é que um hotel pode fazer para ir buscar mais reservas, agora no momento, é exatamente isso, é dar segurança aos clientes, é uma comunicação limpa e clara para todos os seus clientes, a base de dados que têm dos clientes que sejam portugueses e comunicar com o cliente português. Eu acho que o cliente português é com quem nós devemos de comunicar neste momento. Esqueçam o mercado aquele, pronto, não é esquecer, mas comuniquem assim... devagarinho, não é? Com alguma subtileza, mas o mercado português é o que nós devemos de olhar e ter mais atenção, porque é esse que nos vai agora dar algum pé de meia. Sim, nós não nos podemos esquecer dos outros mercados, até porque, à semelhança de nós, acho que falo por mim e pelas pessoas em geral, estamos todos com muita vontade de sair de casa, de viajar, de descomprimir, e portanto, à primeira oportunidade, eu acho que vai haver turismo, e para haver turismo... Vai, mas nós até temos uma vantagem, porque nós até nos portámos bem no Covid. Por exemplo, o vizinho, o Espanha, que está aqui ao lado, que é nosso concorrente em termos de praias, em termos de tudo, não é? Portanto, eu acho que ele já não tem essa vantagem, porque as pessoas vão pensar 2 vezes entre ir para a Itália. Claro. E eu falo de Itália e de Espanha porque nós temos escritório lá e temos bastantes clientes lá. E são os concorrentes aqui mais parecidos, não é? Mais próximos. Portanto, são aqueles concorrentes que têm praia, cidade e tal, que a cultura, portanto, e nós acho que até estamos bem posicionados. Para quê? Para os outros mercados começarem a vir mais para Portugal, porque, não é? Acho que nós aí temos uma vantagem. Eu, enquanto cliente, eu não sei o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam. Vocês preferiam, se escolhessem entre Portugal, Itália e Espanha, analisando a situação Covid, qual seria o país que vocês se calhar iam primeiro? Se pudessem viajar,
Portugal, claro, não é? Vamos a ter Portugal. Portanto, vamos todos então fazer uma campanha de Portugal, de segurança, Portugal não é? É safe, Portugal, os hotéis em Portugal, e são, atenção, que os hotéis em Portugal são fantásticos. É atenção, porque, mais uma vez, hotéis lá fora, muitos clientes, e nós às vezes até arrepia, não é? Até arrepia, e os hotéis em Portugal são fantásticos, são muito bons, o nosso serviço é ótimo, nós somos pessoas simpáticas, nós temos tudo a favor, temos um clima bom e somos limpinhos, tudo desinfetado. Portanto, muito bem, parece muito bem. Então vamos juntar esta nossa cultura, esta nossa forma de gerir hotéis e vamos apoiar-nos na tecnologia, tal como referimos ao longo da nossa conversa. Existem fontes de dados gratuitas que vocês podem aceder e depois trabalhá-los e adaptá-los àquilo que é a vossa realidade. Nós, inclusive, tivemos aqui alguém que nos perguntou se tínhamos dados de Sintra. Nós, para termos dados específicos de uma localização, é preciso que as unidades hoteleiras dessa localização partilhem os seus dados e, portanto, infelizmente, a partilha de dados é ainda um assunto tabu. E, portanto, enquanto não houver também essa mudança de mentalidades, vai ser difícil nós conseguirmos ter dados muito específicos para cada um dos nossos hotéis ou dos nossos clientes. E, portanto, eu sugeria que nos acompanhassem na próxima edição, porque iremos explorar um bocadinho mais esta questão dos dados. José, não sei se queres fazer alguma nota final. Não, é só fazer um bocadinho o resumo disto, não é? Ou seja, eu acho que em termos de dicas mais práticas é sempre um bocadinho complicado. Mesmo esta questão de resistir sempre àquela frase de pois porque o meu vizinho do lado está achando, a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha. E reforçar um pouco isto que temos vindo a falar, ou seja, hoje temos estas fontes de informação, as reservas que nós vamos receber são muito poucas, portanto, vamos agarrar nestas ferramentas que estão ao nosso dispor e perceber o que é que está a acontecer lá fora antes também de podermos tomar as nossas decisões. A tentação também dos próprios preços, especialmente preços para 2021, é sempre muito grande. O que é que eu diria? Deixem passar uns dias, comecem a receber mais dados, comecem a perceber como é que são os padrões, etc., antes de tomarem as decisões. E, portanto, eu sou naturalmente suspeito, mas vindo de uma área de gestão e sendo apaixonado por esta área de revenue management, nós não conseguimos trabalhar gestão sem ter números, sem ter dados, sem conseguirmos ter esses indicadores. Portanto, eu acho que a resposta e a solução nesta área passam por aqui. Portanto, voltando aqui um bocadinho ao tema do webinar de hoje, né? Tecnologia, dados, procurar preço de mercado, eu acho que está tudo ligado e, portanto, passa muito por o que acabamos de falar. Sim, no fundo vamos tentar que todos os nossos hoteleiros comecem a tomar decisões mais informadas, não é? Porque se não tivermos informação ao nosso dispor, vamos certamente a tomar decisões com base naquilo que é a nossa experiência de hotelaria e hoje em dia as circunstâncias são diferentes, precisamos nos adaptar e ter em conta tudo o que são os fatores externos. E aquela estratégia que havia muitas vezes do follower, não é? Que é, o meu vizinho baixou, então eu vou baixar atrás dele, ou ele subiu, eu vou subir atrás dele. Eu diria que serão esses hotéis aqueles que vão ter mais dificuldade também em conseguir responder e recuperar de forma rápida, porque nós nunca sabemos o que é que vai lá dentro. Sabemos o que é que vai dentro da nossa casa e conseguimos prever isso e sabemos também estes dados externos que conseguimos adotar. Eu acho que vale mais isso em termos de tomada de decisão do que eventualmente a pessoa A, B ou C ter tomado uma decisão radical. Desculpem só dizer aqui uma coisa, eu por acaso concordo plenamente, concordo com isso. Eu acho que não é por baixar o preço que as pessoas vão mais depressa. Não, porque também é assim, os hotéis, nós temos vários tipos de hotéis e há hotéis que têm um tipo de cliente, outros têm outro tipo de cliente. Portanto, e a grande maioria dos hotéis, sendo a qualidade que nós temos em hotéis, posicionou-se num certo nível. Tu, para baixar preço, tu não podes manter aquele nível de qualidade. Portanto, o que é que vais fazer? Vais baixar preço e depois defraudar o teu cliente? Porque, no fundo, eu sou cliente de determinado hotel. Eu estou habituada a chegar e ter a minha garrafa de água ou não sei o quê, aquelas mordomias que aquela unidade me habituou e que eu sei que faz. Agora, não sei se vocês concordam comigo ou não, portanto, eu ponho muito no lugar, eu enquanto profissional ponho no lugar do hotel e enquanto cliente também, não é? Porque todos nós somos clientes. O que é que nos faz ir para o hotel A ou o hotel B? E é isso que as pessoas pensam. Sim, eu vou para ali, eu não me importo de pagar mais 5 ou 10 ou de pagar o mesmo preço, mas expliquem-me. Portanto, aí eu acho que a comunicação é importante. Nós temos que comunicar esta história do pequeno almoço. Toda a gente está a falar. Pequeno almoço numa caixinha, numa não sei o quê. Lembrem-se que as pessoas vão para o hotel de férias e estão habituadas a buffets. Uma caixinha é o quê? É uma sandes de manteiga? É uma manteiguinha? Eu acho que os hotéis têm que comunicar com os seus clientes, têm que lhe dizer, não, vem para cá. Porque assim, se tu vais pagar 200 € por uma noite, por uma caixa, e depois vais ter um pequeno almoço onde vem uma caixinha
com manteiga. Tens que explicar ao cliente que se calhar o preço do pequeno almoço, não é? Portanto, comunicar. Esta é a minha mensagem, comunicar. E explicar às pessoas que eles vão pagar na mesma aquele preço, mas eles vão ter na mesma aquilo. Ou se não tiverem a mesma quantidade, vá lá, de escolha, vão ter qualquer coisa lá no meio que vai equilibrar, exatamente. E só mesmo a última nota final, Célia, mas tocando nisto, no tema que é o tema de tecnologia que estamos aqui a falar hoje, não somos só nós também que dizemos, não é? Não é por acaso que esta última medida que o Estado lançou, do programa Adaptar, que muitas pessoas e muitos hoteleiros estão a olhar para o programa Adaptar, que ajuda na compra das máscaras, do gel, etc. O Estado está a dar quase que igualdade de circunstâncias à própria tecnologia, não é? Uma das alíneas do programa é precisamente a contratação de software as a service e, portanto, ou serviço de consultoria. Portanto, eu diria que não somos só nós a dizê-lo, o próprio Estado percebeu isso e é fundamental nós percebemos isso, que é a recuperação aqui vai ter mesmo que ser feita nessa base, numa fase profissionalizada. Tudo o que for desmaterialização, nomeadamente dos processos e mais grave ainda ou mais arriscado a questão do check-in, tudo isso pode ser perfeitamente enquadrado nesse incentivo do Governo. Portanto, acho que os hoteleiros devem olhar para o programa Adaptar, se calhar recorrer aos parceiros tecnológicos e, em conjunto, tentarem encontrar uma solução que seja benéfica para depois conseguirmos transmitir tal confiança aos nossos clientes. Também, só para terminar, gostaria só de pegar numa questão que a Carla lançou, que é, não pensem só em baixar preço e em vender, porque há a consequência de não conseguirem manter a qualidade do produto que prestam. Atenção que isto tem repercussões, ou pode ter repercussões muito graves no que toca à reputação social da nossa unidade hoteleira e, portanto, tenham algum cuidado nas decisões que tomem, porque comentários menos agradáveis nas nossas redes sociais é coisa que nós não queremos. Andamos anos a limpar comentários maus e a trabalhar para ter comentários bons. Não vamos agora correr o risco de estar tudo a perder, não é? Bom, nós ultrapassamos já o nosso tempo. Teríamos aqui muito mais conversa, certamente, para umas longas horas. Fica o convite para, num futuro, podermos voltar a sentar-nos e a debater outros temas e outras questões. Agradecer a quem esteve presente connosco. Esperemos ter correspondido às expectativas e ter-vos deixado a pensar em alguns temas e que consigamos desta forma contribuir para que as próximas semanas, os próximos meses corram um bocadinho melhor. Acho que é tudo. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Pelo convite. Gostei muito. Obrigada. Resta uma boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde.